E esse pequeno estresse, em pequenas doses, protege o animal para um estresse futuro. É mais ou menos aquela pessoa que se virou muito na vida, desde cedo, e na idade adulta ela é muito resiliente. Dificilmente alguma coisa abala ela. Então, os pesquisadores chamam isso de inoculação ao estresse. Inoculação é um processo que ocorre, por exemplo, quando você faz uma vacina. Você inocula o vírus e injeta ele em você para que seu corpo não seja afetado pelo vírus. Com o estresse acontece a mesma coisa. Se você se submete a situações pequenas de estresse, você consegue começar a ficar protegido para os estressores do futuro e o seu organismo meio que consegue ficar mais forte frente a eles. Descobrimos que, neurologicamente, os dois estados são bem semelhantes. Por exemplo, quando você está passando por um episódio de depressão, seu cérebro reage de maneira química muito parecida com alguém que está constantemente estressado, lidando com preocupações do dia a dia de forma intensa. É importante saber que o estresse é considerado o principal fator de risco para desenvolver a depressão. Mesmo que um pouco de estresse possa ser benéfico, em excesso pode levar a problemas de saúde mental como a depressão. Uma pesquisa mostrou que, ao induzir estresse em animais de laboratório, eles desenvolveram comportamentos similares aos sintomas da depressão. Quando examinamos seus cérebros, encontramos semelhanças marcantes com os cérebros de pessoas que sofrem de depressão. Isso sugere uma forte ligação entre estresse e depressão. Além disso, foi descoberto que oferecer um ambiente enriquecido para esses animais pode prevenir o desenvolvimento da depressão. Isso significa proporcionar atividades desafiadoras e estimulantes para que eles se adaptem a diferentes situações. Essa abordagem ajuda a fortalecer os mecanismos de enfrentamento do estresse e a melhorar o bem-estar mental. Em resumo, o cérebro é altamente adaptável. Ao enfrentar um ambiente mais desafiador e estimulante, você pode desenvolver habilidades de adaptação e resiliência, promovendo sua saúde mental e emocional. O estresse pode ser protetor quando experimentado em doses pequenas e controláveis ao longo da vida. Isso é mais ou menos como uma pessoa que enfrentou muitos desafios desde cedo e, na idade adulta, se mostra muito resiliente. Os pesquisadores chamam isso de inoculação ao estresse. Esse conceito é semelhante ao processo de vacinação. Quando você é vacinado, seu corpo é exposto a uma forma enfraquecida do vírus para que possa desenvolver uma defesa contra ele. Da mesma forma, quando você se submete a situações leves de estresse ao longo da vida, seu organismo se torna mais capaz de lidar com estresses futuros. Essa descoberta foi comprovada em estudos com animais. Quando esses animais foram expostos a pequenas doses de estresse antes de enfrentarem situações estressantes mais intensas, eles se mostraram menos propensos a desenvolver depressão. Esse fenômeno é conhecido como estresse protetor. Já pensou em acabar com a sua ansiedade e procrastinação de uma hora para outra e assim começar a ter foco para mudar sua vida? Parece mentira, mas agora é uma realidade. A nova cápsula do Novo Energético Natural faz isso. Ela age direto no cérebro, te proporcionando foco, concentração e vontade de produzir e trabalhar em apenas alguns minutos. No primeiro comentário abaixo, deixo o link do Power Mind, garanta o seu e comece a mudar de vida hoje mesmo. No entanto, é importante distinguir entre oscilações emocionais e depressão. As oscilações emocionais podem ser causadas por estímulos externos, como um acidente de carro, ou internos, como lembranças dolorosas. Já os pensamentos automáticos, que surgem do nada, estão ligados às crenças centrais que desenvolvemos ao longo da vida, muitas vezes de forma inconsciente. Essas crenças moldam nossa percepção e reação às situações, podendo influenciar nosso estado emocional. As crenças que temos geralmente não são completamente conscientes e acessíveis. Em muitos casos, essas crenças não são verbalizadas explicitamente pelo paciente, especialmente quando se trata de indivíduos com depressão. Por exemplo, um paciente com depressão pode ter uma crença subjacente de incapacidade ou insuficiência. Embora ele não articule diretamente essa crença, ela se manifesta por meio de pensamentos automáticos.
Esses pensamentos automáticos estão diretamente ligados à crença central de que ele é incapaz e podem incluir ideias como "eu não vou conseguir fazer isso" ou "as pessoas não gostam de mim". Esses pensamentos automáticos são como brotos que surgem da semente da crença subjacente. Por meio da psicoterapia, trabalhamos para identificar e compreender esses pensamentos automáticos. Isso é importante porque esses pensamentos têm um impacto direto no estado emocional da pessoa. Por exemplo, se alguém pensa, esse podcast está horrível, estou indo mal, é natural que se sinta mal por causa desse pensamento. Esses pensamentos automáticos também influenciam o comportamento da pessoa. Se alguém acredita que é incapaz, é provável que evite desafios ou se comporte de maneira passiva. Em relação às oscilações de humor, é importante diferenciá-las das alterações emocionais normais. Oscilações de humor ocorrem em resposta a estímulos externos ou internos, como um acidente de carro ou lembranças dolorosas. Por exemplo, se você acorda mal-humorado depois de uma noite ruim de sono, mas depois melhora ao longo do dia, isso é considerado uma oscilação emocional normal. Se essas alterações de humor persistirem e afetarem significativamente o funcionamento diário, pode ser um sinal de um transtorno de humor, como a depressão. Nesses casos, é essencial identificar as crenças subjacentes e trabalhar para modificar padrões de pensamento e comportamento disfuncionais por meio da psicoterapia. Um dos tratamentos mais eficazes para a depressão com base em evidências científicas é a ativação comportamental. Neste tipo de terapia, o terapeuta avalia as habilidades de enfrentamento do paciente e, com base nisso, desenvolve um plano de atividades para ajudá-lo a se engajar em comportamentos que possam melhorar seu estado de ânimo. Por exemplo, se alguém está passando muito tempo na cama ou em um quarto escuro, o terapeuta pode sugerir gradualmente atividades como abrir as janelas, arrumar a cama, levantar, lavar a louça ou sair para caminhar com o cachorro. O objetivo é criar situações que proporcionem recompensas emocionais e ajudem a quebrar o ciclo de comportamentos que mantém a depressão. É importante entender que nós, seres humanos, somos sensíveis às consequências de nossos comportamentos. Realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo nos traz uma sensação de recompensa, enquanto evitar atividades que nos desafiam ou nos isolam pode nos deixar para baixo. Assim, a ativação comportamental visa aumentar as oportunidades para que o paciente experimente essas recompensas. Quanto às causas da depressão, é uma condição multifatorial. Fatores genéticos desempenham um papel significativo, com estudos mostrando que ter um irmão gêmeo com depressão aumenta substancialmente o risco de desenvolvê-la. No entanto, outros fatores como o estilo de vida, relacionamentos interpessoais e eventos estressantes também influenciam. A depressão nem sempre se manifesta da maneira estereotipada que vemos nos filmes. Alguém pode estar fazendo suas tarefas diárias, como fazer compras no mercado, e ainda assim estar lutando contra a depressão. Além disso, existem fatores de risco e fatores protetores que podem influenciar a probabilidade de desenvolver depressão. Por exemplo, ter uma rede de apoio social forte, praticar exercícios físicos, alimentar-se bem e ter um animal de estimação são todos fatores que podem reduzir o risco de depressão. A pandemia teve um impacto significativo na saúde mental de muitas pessoas. Ela praticamente desregulou o equilíbrio entre os fatores de risco e protetores para a depressão. Muitos indivíduos relataram um aumento nos sintomas relacionados à saúde mental, como ansiedade e depressão em níveis muito além do que era considerado comum antes desse período. O cérebro humano não lida bem com a incerteza. Se fosse conduzido um experimento colocando alguém em uma situação de incerteza e medindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, na saliva dessa pessoa, provavelmente seriam altos. Nosso cérebro tende a preferir padrões e previsibilidade, como ter um horário fixo para atividades como o podcast. A incerteza trazida pela pandemia, seja em relação à saúde, à economia ou à vida cotidiana, pode desencadear estresse e ansiedade.
A adolescência é um período particularmente vulnerável para o surgimento de transtornos mentais, incluindo a depressão. Isso ocorre porque é uma fase de extrema incerteza e mudanças, tanto físicas quanto emocionais. A depressão é uma condição multifatorial, influenciada por fatores genéticos e ambientais, e a pandemia exacerbou muitos desses fatores, aumentando o risco de desenvolvimento de problemas de saúde mental. Obrigado por assistir.